Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa SA. Hoje vamos falar sobre os resultados da pesquisa Benchmark Paranaense de Recursos Humanos 2013. Os desafios de se manter o quadro de funcionários motivado, driblar o assédio dos concorrentes sobre os trabalhadores, são alguns dos temas que os nossos convidados, Daviane Chemin, presidente da ABRH Paraná, e também com o especialista que coordenou a pesquisa, Dorian Bachmann. Eles vão detalhar toda a pesquisa aqui para a gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você, senhor. Bom, vamos começar falando sobre o que a pesquisa tentou, vamos dizer, qual a radiografia que vocês buscaram, quais os temas que estão presentes no documento. Olha, nós já estamos, Soler, na 5ª edição do benchmarking e nós fizemos uma composição de indicadores que realmente traduzem a maneira pela qual as empresas estão fazendo a gestão de suas pessoas. Que indicadores são esses? Nós temos indicadores de absenteísmo, indicadores de tempo de permanência do colaborador nos 3 primeiros meses de trabalho, nós temos indicadores de investimento em treinamento e desenvolvimento, também nós temos indicadores de afastamento e essa composição traz uma leitura muito interessante, inclusive do clima que as organizações estão oferecendo para os seus colaboradores. Eu acho que o Dorian podia destacar o que mais nos chamou a atenção nesse último benchmarking. São números, né, que vocês conseguem, por meio dos números, fazer essa radiografia do clima, né, Dorian? O que mais chamou a atenção? Uma coisa que causou uma espécie é a mudança na condução da rotatividade. Nós vínhamos nos últimos anos com um aumento de rotatividade, possivelmente por conta do aquecimento do mercado de trabalho, e esse último ano, né, de 2011 para 2012, nós tivemos uma queda de 10 pontos percentuais. A rotatividade estava em torno de 50% dos empregados nas empresas e caiu para 40%. Então esse número foi realmente talvez o que mais nos impressionou. Mas diversos números têm alguma relação com essa questão do mercado de trabalho. Agora, tem um número que nós esperávamos que tivesse uma influência muito grande no mercado de trabalho e que não refletiu. Quer dizer, porque quando a gente avalia a rotatividade, a gente vê a rotatividade total, quer dizer, tanto por saída das pessoas por iniciativa própria, como por iniciativa da empresa, né? E o que a gente viu que caiu a rotatividade por conta das demissões provocadas. Mas as pessoas continuam pedindo demissão exatamente na mesma proporção. Ou seja, 16% das demissões ocorrem por iniciativa dos empregados. Quer dizer, então, o mercado continua aquecido pela leitura que se pode fazer dos números. Continua aquecido, né? E por continuar aquecido, as pessoas se dão ao direito de escolher aonde vão trabalhar. Não significa que estejam mais preparadas para as ofertas que estão sendo apresentadas, porque a gente está vivendo um momento de apagão de mão de obra, mas as pessoas querem escolher onde vão trabalhar. E as empresas que oferecerem diferenciais como ambientes estimulantes, respeito, valores, são aquelas que vão atrair esses profissionais. Então as pessoas continuam pedindo, né? Desligamento e continuam mudando de emprego com a mesma frequência. Isso pode indicar que os modelos de gestão de pessoas ainda não estão tão amadurecidos assim, não estão sendo capazes de reter o colaborador por muito tempo. Em relação a essa questão das empresas terem diminuído as demissões, né? Isso também implica numa necessidade de estratégia, vamos dizer assim. Você não demite menos, você tem que treinar menos pessoas. Você retém o conhecimento, você consegue fazer um processo de gestão de conhecimento mais efetivo, né? Você não perde aquele colaborador que sai e leva consigo o conhecimento, tem sim a ver com estratégia. Surpreendeu vocês, de certa maneira, o resultado nessa questão das demissões terem diminuído ou não? Esperava-se que acontecesse, porque realmente, olhando as estatísticas de geração de emprego, no Paraná, por exemplo, nós tivemos uma redução de 124 mil empregos gerados em 2011 para 80 mil empregos gerados em 2012. Então, é uma redução significativa, né? Então, a gente sabe que o mercado de trabalho está menos ativo, né? Mas
os empregados parece que não estão sentindo tanto quanto as empresas, né? Um outro número que também ajuda a dar essa impressão de que as empresas estão com maiores dificuldades para fazer essa gestão de mão de obra é o percentual de horas extras. O percentual de horas extras nos últimos anos tem crescido ano a ano e na média das empresas do nosso levantamento deu 5% do tempo sendo pago como hora extra. Né? Então é um número bastante significativo, um custo bastante elevado para as empresas. O que isso mostra, né? Que a arquitetura de pessoas para a quantidade de negócios e para os desafios, ela está fragilizada. Que é o que você falou em relação à mão de obra, né? Exatamente, quer dizer, se eu estou com um percentual maior de horas extras, significa que a minha organização está no esforço. E se esse colaborador permanece por muito tempo na organização, isso pode gerar lá na frente um custo maior para essa organização. Reflexos, inclusive, em outros pontos que você citou no início da entrevista, absenteísmo. Fadiga, absenteísmo, desmotivação. Então, os RHs e as lideranças precisam aprender definitivamente a fazer a gestão do trabalho das pessoas à medida que os desafios vão chegando, colocando a pessoa certa no lugar certo, fazendo treinamento, preparando, tirando as pessoas da área de esforço para que elas possam resultar efetivamente. Isso apareceu também nos números, Dorian, ou seja, essa relação entre mais horas extras, mais faltas ao trabalho, enfim, mais problemas de doenças, enfim? O absenteísmo médico ele cresceu também, ficou em torno de 1,5%, mas um número que talvez mostre melhor aquilo que a Daviane comentou a respeito da dificuldade das empresas em trabalhar bem o assunto RH, mostrando que ainda existe espaço para melhoria, é o tempo que as pessoas recém-contratadas permanecem na empresa. Então nós vimos que 17% das pessoas em média vão embora, saem da empresa nos primeiros 90 dias, ou seja, ainda durante o período de experiência. Isso significa que talvez não estejam sendo contratadas do melhor jeito, ou então essa procura de mão de obra é tão assustadora, né, que não se qualifica bem, não se verifica bem o ajuste entre a pessoa e a empresa, né, de maneira que, passado poucos dias, ou o empregado descobre que a empresa não vai oferecer aquilo que ele esperava, ou a empresa não está oferecendo, não está encontrando no colaborador aquilo que ela esperava. Isso independe da idade, por exemplo? Da maturidade do profissional, essa questão de que vocês observaram aí, de ficar pouco tempo, digamos, no trabalho? Nós, nesse levantamento, nós trabalhamos apenas com os números médios, o número geral. Há outras estatísticas que a gente conhece e acompanha, mostram que realmente a população mais idosa, digamos assim, ela tem uma permanência maior no emprego. A rotatividade, inclusive, é significativamente menor. Os jovens já digamos, eles estão mais soltos, eles têm mais liberdade de circular e de arriscar, então a estabilidade dos jovens é menor no emprego. Você sabe que esse dado traz, assim, dois desafios para as áreas de recursos humanos. Primeiro, que elas precisam, além de entender de pessoas, e que entender muito bem dos negócios que elas estão oferecendo para o trabalho das pessoas. Porque ela precisa encontrar o profissional certo e, para isso, ela tem que entender profundamente da atividade que esse profissional vai executar ali na frente. Isso é fundamental hoje para um profissional de recursos humanos. Tem uma outra questão que o profissional de recursos humanos e as empresas vão ter que abraçar, é de começar a preparar antecipadamente as pessoas que ela vai contratar. Então, não é incomum as empresas agora terem as suas incubadoras de talentos, porque elas, como não encontram as pessoas no mercado, né, acontece o que o Dorian está falando, eu trago uma pessoa que não tem bem o perfil que eu gostaria, e isso resulta depois, né, numa saída da pessoa, e isso resulta também em impacto em custo, em clima, em perda de conhecimento, em tempo, né? A questão da produtividade. E eu posso usar esse investimento para preparar talentos antes mesmo de eu vir a contratar esses talentos. E as empresas têm abraçado a causa da capacitação e da educação dentro da própria empresa. A questão dos ritos, né, que as técnicas de gestão, né, elas implicam em algumas, vamos dizer, algumas ferramentas, né, uma delas é essa questão do rito de entrada. Vocês observam que as empresas, em geral, as que foram pesquisadas, pelo menos, elas estão
preocupados com isso, em fazer dar uma boa-vinda, apresentar a empresa, enfim, esses detalhes todos que fazem parte de um processo desse? Eu acredito que nem todas as empresas estão preocupadas com isso, porque ainda não enxergaram o impacto, né, desse grau de atração ter diminuído, né? Mas à medida que a gente coloca isso na mesa, elas passam a se preocupar, né? Porque afinal de contas isso custa muito para a organização, né? E custa muito para o indivíduo, né? É frustrante para o indivíduo ter que sair, é frustrante para a empresa perder o funcionário. Então, a gente percebe sim que tem empresas que estão ocupadas em trazer o profissional certo, fazer um bom processo de aculturação desse profissional dentro da empresa. Outras não, a pessoa vai entrando, vai para a área e a pessoa acaba se ajeitando e caminhando na organização conforme, né, ela consegue. E essa questão de se pedir demissão, né, que vocês citaram, né, Dória, ela aparece mais na parte de gestão, ou seja, os gerentes, eles estão mais propensos hoje em dia a pedir demissão e procurar uma outra oportunidade de trabalho do que a base, vamos dizer assim, dos trabalhadores? Nós não fizemos uma separação por categoria. Nossa amostra ainda não permite esse tipo de coisa. Na medida que a gente tiver realmente uma participação ainda maior das empresas, nós vamos poder estratificar isso. Mas nesse momento nós não temos essa informação. Tá. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta justamente para detalhar como é que é feita essa pesquisa. Só um instante, tá? Perfeito. A gente espera você. Até já.